Recebi um game brasileiro com inspirações em Hades e Diablo, para dar aquele confere e meus queridos, que projeto absurdo. No vídeo de hoje eu vou trazer a análise completa com direito à entrevista sobre um dos games mais divertidos que eu tive o prazer de jogar em 2025, Hellclock. Mas antes do vídeo começar, coisa rápida, se inscreva aqui no canal e deixe aquele like, pois é a melhor forma de você apoiar esse canal aqui que está começando no YouTube. E caso queira apoiar o cenário nacional de games, após a análise compartilhe esse vídeo e coloque o game na lista de desejos. Dá essa moral pros queridos, porque, cara, custa bem pouco do seu tempo. Todos os tópicos e entrevista nesse vídeo estão separados por capítulos aqui na descrição. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E qual que é a boa do relógio infernal, Vilger? Hellclock é um RPG de ação com elementos do gênero rogue, um tipo de game que nem aparece tanto aqui no canal, né? Enfim, o game pega elementos de Dark Fantasy e incorpora a uma história real do Brasil, o Massacre de Canudos, colocando nós, jogadores, na perspectiva de quem viveu essa tragédia. Você encarna Pajeú, um soldado do assentamento de Canudos, que desperta em um purgatório, onde você precisa descer pelas profundezas de uma masmorra para libertar a alma do povo canudense, que estão presas em um ciclo eterno de dor e esquecimento. A AGU revive as feridas do massacre, até alcançar a sua missão final, resgatar a alma de seu mentor, Antônio Conselheiro. Toda vez que derrotamos um mini-chefe, ou até mesmo o boss do mapa, novos diálogos são desbloqueados no cenário da casa, colaborando assim com complementos narrativas que dão aquela sensação que mesmo a gente morrendo, estamos progredindo na história. E as criaturas do game, principalmente os chefes, são baseados em figuras que foram opressora no mundo dos vivos aos canudos. E essa versão corrompida deles na batalha de chefes, eu até brinco que são a verdadeira face dos inimigos. Essa distorção, o jeito que é apresentada a cutscene pra gente, das personalidades, né, ali que a gente vai enfrentar, lembra bastante o game Dante's Inferno, que também acaba mostrando uma cutscene antes de mostrar o inimigo corrompido pelo pecado. Graficamente, o game é bem bonito, e ele tá numa linha de igualdade com outros grandes títulos do mesmo gênero, rodando liso em quase todas as partidas que eu joguei. E por eu não ter uma máquina de última geração, eu vejo que ele vai acabar rodando muito bem e vai ser até acessível para várias configurações. Agora indo para sua direção de arte e trilha sonora, que deleite foi o início de Hellclock, meus amigos. Eu estava jogando bem tranquilo o game, apreciando, afinal, o trabalho de dublagem e localização com dialetos regionais é tipo assim, fenomenal, sério, você não só está na história pelo contexto, mas todos os pequenos detalhes ali muito bem encaixados, inclusive a regionalidade dos personagens. Você é o relojoeiro. Temo que a sua chegada tenha sido tarde demais. Que tormento é este? Senhor, guiai meus passos. Mas ao mesmo tempo que eu estava curtindo muito, algo aconteceu logo no início do game. Quando eu entrei na casa, a ambientação, o ícone do Atum, eu parei, me concentrei um pouco e a música, meus amigos. A música e esse conjunto de fatores, por um breve momento eu fiquei preso nesse mar nostálgico, porque Hellclock me levou a isso. E foi aqui que eu percebi que o game realmente ele era diferenciado. Apenas o ato de copiar e recriar mecânicas não são o suficiente para despertar esse sentimento que Hellclock despertou em mim, e até mesmo acabar se sustentando até o final do jogo. Para isso ocorrer, tem que ter muita competência, muito amor envolvido, amor às inspirações, amor ao projeto, e aqui você sente isso a cada passo que você dá. Eu gosto muito dessas histórias que vão além do que a gente assiste numa cutscene, ou até mesmo além dos files que estão espalhados pelo mundo. Eu gosto de games que usam o cenário para poder acrescentar contextos à história. As primeiras linhas desse ato vão abordar os motivos do massacre, o interesse na miséria e a ganância dos opressores. E tudo isso está colocado indiretamente no mapa, com uma masmorra sombria, suja
e até mesmo claustrofóbica, porém cheia de ouro, dando assim muito a se pensar sobre o ambiente que estamos. Você recebe essas informações e ao mesmo tempo vai passando por elas por um loop, como se aquilo não fosse apenas algo esporádico, mas como se fizesse realmente parte da vida, tanto do protagonista, tanto das pessoas que estão presas naquele ciclo. Colocar a história real de Canudos em uma narrativa dark fantasy se tornou uma ideia, para mim, fenomenal. Os artefatos do game com referências reais, a dublagem localizada com características regionais, trilha sonora envolvente e até mesmo eles tiveram todo o cuidado trazendo o historiador para poder adaptar e com isso pesquisar mais detalhes para a história e, cara, o resultado é maravilhoso. E antes da gente comentar a parte principal da gameplay e algumas considerações finais dessa análise, o Fauno, camarada lá do Story Games, entrevistou a galera do Hellclock, lá na Gamescom. E sério, a entrevista tá tão boa que quando eu tava escrevendo o roteiro e assisti ela, eu achei interessante acrescentar ela aqui nesse vídeo, para vocês conhecerem melhor a proposta do projeto e o que é Hellclock para os desenvolvedores. Há quanto tempo vocês estão desenvolvendo o projeto e da onde veio essa ideia de trazer a ficção histórica da Guerra de Canudos para o videogame, para a mídia do videogame, apresentar isso pro público? O jogo a gente ficou pensando assim, tem tanto gente lá de fora que faz jogo sobre a história do país, a história do que eles têm, da folclore, e a gente até tem, mas não tem tanto sobre história em si, né, do que aconteceu de verdade aqui. Como o Japão tem bastante, Coreia tem bastante, por que não a gente contar também do Brasil, só que de uma forma mais fantasiosa, uma forma mais popular, obviamente que as pessoas palatassem um pouco melhor. Os nossos game devs, eles são viciados em Diablo e Path of Exile, então eles ficaram pensando, pô, mas esse tipo de jogo exige muito grind, né, exige muito tempo de jogo. E se a gente fizesse um jogo que ficar forte, a gente fica forte em 20 minutos. A gente participou do edital da FAQ lá de Brasília, então a gente ganhou esse edital exatamente porque a gente tinha essa ideia de ter a Guerra de Canudos. A gente pensou na Guerra de Canudos porque nossos game designers gostam da história também, falaram, pô, é uma história muito forte, né, que aconteceu. E é muito sombria e o nosso governo tentava sempre botar ela pra debaixo, a gente aprende no fundamental, bem pincelado ali. E a gente falou, pô... É uma coisa que no fundo, a gente não liga muito, né? Tipo, a gente tá ali na escola, né? Então a gente acaba passando, né? Ali, exato. E depois nunca mais olha, nunca mais lê, né? O Backlands, né, que é o inglês, que é os Sertões de Euclides da Cunha, né? Então a gente queria que, falar sobre a história do Brasil, mostrar não só para Brasil, mas também para o mundo, que a gente tem essas histórias também. E a gente queria mostrar essa história da visão de quem estava no assentamento, e não a visão da República, né? A gente queria mostrar como foi um massacre, porque não foi uma guerra, foi um massacre. Foi um massacre. Foram 25 mil pessoas, e crianças, mulheres, idosos, que foram mortos nessa guerra, e a gente queria contar dessa ótica. Então a gente teve todo um trabalho com o historiador, um historiador fez toda a base teórica pra gente, ele fez todo esse trabalho, depois a gente trabalhou na narrativa, porque o jogo ele é uma fantasia sombria. Pajeú foi um personagem que existiu dentro do assentamento, e ele ia estar ali, você é o personagem principal do nosso jogo, e ele se encontra ali depois de alguns anos que passaram o massacre, ele acorda num purgatório, no inferno, e nesse inferno ele precisa resgatar as almas das pessoas de Canudos que estão revivendo o massacre constantemente sem parar. Ele é 100% dublado em português brasileiro, e a gente teve o carinho e o cuidado de procurar por atores lá de Salvador, para que eles fizessem a dublagem, porque a gente queria manter o regionalismo do jogo. Os únicos que não são de lá são os generais e alguns que eram sulistas, então a gente falou, não, esse aqui a gente tem que achar um dublador sulista. Então vocês foram nessa precisão histórica, de pegar até mesmo os dubladores sulistas para poder dublar os generais. Alguns a gente teve que pegar a paulista, que na verdade era do sul também, mas a gente tentou manter essa realidade, né, dentro do nosso jogo. Todas as relíquias também têm a ver com Canudos, porque a gente teve nosso artista, foi para Canudos, ele tirou foto, a gente fez toda uma pesquisa de campo mesmo. Que legal. Então tem alguns elementos ali das relíquias que lembram coisas que estavam em Canudos também. E Luciana, me conta um pouco sobre as inspirações do jogo. Olhando aqui,
dá pra ver que tem muito a cara de Hades, né? Tanto o design do jogo, né? O visual do jogo lembra muito Hades, né? Que é aquele visual cartoonizado, como se fosse desenhado à mão, né? E a mecânica é muito inspirada no Diablo, no Path of Exile e tal. Então, assim, confirma pra mim, são essas mesmas as inspirações de vocês, né? É, exatamente. A gente brinca que é como se Diablo e Hades tivessem um filho, e aí foi o Hellclock. Ele é um jogo bem baseado, porque nossos game designers gostam muito desses jogos. A gente já tinha jogos roguelike, que a gente já tinha uma experiência, né, em produzir jogos roguelike. E o pessoal também gostava muito de Hades. Hades e Heavenswatch, né, também, quem joga Heavenswatch também vai ver que tem bastante coisa visual, assim. E até mesmo de mecânica. Na parte, quando você desce pro calabouço, tem bastante mecânica de Hades e Heavenswatch. Na hora que você volta, você vê a mecânica do RPG, do Diablo. E até mesmo a estética um pouco do Diablo também, porque ele é um dungeon crawler, né. Então você tem que descer e ir voltando e ir se aprimorando. Então bastante. E fazendo um bom jogo, divertido, que possa também ter história e ter educação ali dentro, é bem legal. É o que eu falei, o Hellclock tem a história de Canudos, mas também tem a fantasia, né? Aquela fantasia sombria que a gente colocou exatamente porque a gente queria que isso abrangisse o mundo, não só o Brasil. A gente não teve o objetivo de fazer um jogo educativo, mas dentro dele tem a educação de conhecer essa história, principalmente de uma visão que não é contada, né? Porque é uma visão que normalmente a gente aprende mais a visão do que o governo falou ali, aí dá uma seguradinha nas coisas ruins que aconteceram e é isso. A gente não, quer mostrar que, aconteceu coisas feias, assim. Imagina, foram 3 jornadas que o exército fez, na terceira eles vieram com 300 milhões de soldados pra massacrar um povo que não tinha nem arma, né? Fazer a arma improvisada. Sim. Então a gente queria mostrar isso, a gente queria falar, não, vamos falar sobre o que realmente aconteceu, assim, lá. E eu acho que é legal porque é mais fácil, né, das pessoas digerirem quando ele tá numa transmídia, quando ele tá num entretenimento. Então elas falam, nossa, isso aconteceu de verdade. Então é bem legal. Eu acho que tem público, eu acho que se a gente tiver mais jogos brasileiros fazendo isso, vai aumentar as pessoas tendo interesse por saber mais sobre a nossa própria história. E a gameplay de Hellclock, Vilger? Bom, se eu fosse resumir ela rapidamente pra você, eu diria que Hellclock seria uma speedrun de Hades com Diablo. A gameplay de Hell, ela é super tranquila de você pegar o ritmo, principalmente se você estiver acostumado com outros jogos do gênero. Faça várias runs como Hades, descendo, coletando e ficando mais forte. Explore e faça grind, combinando habilidades e relíquias, fazendo assim combos no padrão Diablo, e com isso temos a gameplay do jogo. Porém, tem um detalhe muito importante nessa gameplay que também está no título e também está desenvolvido aqui como mecânica, que é o próprio relógio infernal, que é um artefato do Pajeú, que não apenas traz ele de volta da morte, mas também acaba limitando o seu tempo nas profundezas infernais. Então a gente tem que correr contra o relógio para poder avançar o máximo que a gente consegue nos ciclos, até finalizar, digamos, esse primeiro ato, e como sequência vai seguir padrão nos outros atos também. E geralmente esse detalhe da gente fazer a run num jogo rogue acaba durando pela nossa habilidade e o quão forte você está naquele momento. Aqui as coisas acabam ficando mais frenéticas, porque você tem menos de 7 minutos para poder completar todos os andares do ato, dando aquela vibe de speedrun. E com isso acaba entrando no grind, porque você acaba, querendo ou não, tendo que upar e ao mesmo tempo descobrir combos e formas de passar pelos inimigos rápido. Existe uma árvore de habilidades bem robusta, que vão acrescentar passivas ao personagem. Mais ouro coletado, mais vida, resistência, dano. E a cada ato, você tem uma tabela de golpes que você pode comprar e fazer combinações. Conforme os atos vão passando e você vai desbloqueando novas habilidades, você pode juntar habilidades do segundo com o primeiro, terceiro com o segundo, para poder fazer novas combinações de golpes, com isso novas builds, e aí você novamente fazer esse ciclo de ir descendo os atos, enfim, fazendo grind, upando, melhorando, mas também trazendo possibilidades. Mas aí vem aquela pergunta, 7 minutos para poder completar um ato é suficiente? Bom, eu nunca digo nunca, afinal, se a gente for duvidar da galera gamer, né, tem speedrun até com batuque. Mas enfim, o game aqui, ele te dá formas de você ganhar tempo, e com isso superar a barreira do Hellclock. Uma delas é que ao completar o mini-chefe ou o boss do mapa, você acaba ganhando um tempo extra no relógio.
coisa de 2, 3 minutinhos. E aí a gente tem a árvore de habilidades. Essa árvore geral, você pode aumentar o tempo do relógio para mais de 9 minutos. E aí você comba com a outra possibilidade de cima. E aí você pode também entrar na árvore de habilidades novamente e comprar a função portal, que vai te ajudar a pular uma quantidade de mapas, fazendo assim você chegar mais rápido e você pode upar para poder aumentar mais ainda. Porém, vem aquela questão também do XP. Quanto mais áreas você pula, menos XP você recebe, logo você fica mais fraco e as batalhas ficam mais complicadas. E depois de eu ter ficado 10 horas testando o modo clássico, eu sinto que o tempo é mais do que o suficiente com as habilidades adquiridas. Porém, eu sinto que poderia ser um pouco melhor balanceado. Dependendo das suas habilidades, você vai ter que fazer um grind gigante. E mesmo assim não vai conseguir ser capaz de passar do primeiro ato. Você vai acabar empacando. Seja por falta de tempo, ou seja por estar mais fraco e ter tempo. Com o tempo que você vai passando no mapa e vai matando os inimigos, você vai adquirindo pontos, que são os cristalzinhos ali para você fazer a compra. E, enfim, vai ficando mais complicado toda vez que você vai upando e ganhando esses pontos. E aí vai exigindo que você faça mais ciclos para poder completar e adquirir mais habilidades, te obrigando a manter um grind em vez de ficar pulando os mapas. Então, eu acho que poderia ter novas mecânicas, eu acho que a loja ela poderia ser reforçada, ela começa bem, mas depois ela empaca por um tempo, então eu acho que poderia ter um giro melhor de loja para aí você conseguir utilizar melhor o portal e com isso você está mais equilibrado para poder enfrentar os inimigos, permitindo assim que a gente não precise fazer um grind tão gigante e tão expressivo para poder descer, mantendo a proposta do jogo, que é ficar forte e rápido e descer rapidamente os andares. E aí poderia ter um equilíbrio, fazendo que a gente volte ao game para poder zerar novamente todos os atos, e não ficar apenas empacado em algum ato específico. Claro que você não é obrigado a ficar empacado nesse modo. Caso tenha dificuldades ou até mesmo veja que esse modo do relógio, por mais que seja mecânica do game, não seja para você, o game te oferece o modo relaxado, que é um modo onde o relógio não conta tempo, ele fica pausado e você vai descendo no seu ritmo. Tem também o modo hardcore também, que aí é uma combinação ali muito mais complicada, para quem realmente quer um desafio absurdo. E eu testei os modos e o modo padrão, enfim, é legal. Eu acho que a gente deve testar o modo padrão clássico do jogo. Eu acho que é uma mecânica divertida e afinal tá no título do game. E se você empacar nela, ativa o modo relaxado. Upa o que você precisa, complete as fases, complete o ato, quem sabe até zera o jogo. E depois você pega aquele personagem, volta no modo Hell Clock mesmo ativado, e aí você vê a evolução do seu personagem. Eu acho que o jogo te dá essa liberdade e ele oferece essas opções realmente para você se adaptar e jogar da forma que te agrada. É melhor do que ficar passando nervoso e dropar o game, tá ligado? Hell Clock, ele reforça mais uma vez o poder do mercado nacional nos games e como a gente tem diamantes prontos para serem lapidados. Só falta incentivo e apoio para mostrarem a sua verdadeira luz. Rogue Snail entrega um título competente, com muita personalidade, amor, gameplay de alto nível, divertido e que não se prende a fórmulas, dando a escolha ao jogador de como completar a sua rota. O relógio pode até ser infernal, mas é o player que controla como seu tempo é gasto nesse game. Parabéns a toda a equipe e meu sincero obrigado por ceder antecipadamente a chave para conferir e trazer a minha opinião sobre o projeto. Lembrando que temos uma review escrita em parceria lá no Patobá. E eu, junto com o Fauno, agora estamos com uma página lá no Instagram, onde colocamos a nossa opinião, informação e entretenimento para vocês. Todos os links estão na descrição. Adquiram Hell Clock, o link do game vai estar aqui também na descrição para vocês. Caso tenham gostado, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e valorizem o mercado nacional de games.